Porque depois da ascensão de Jesus, a história continua com a igreja. Qual é a missão da igreja? Já que a morte e ressurreição de Jesus definiram a redenção do mundo, o que ainda falta? Por que o reino de Deus não veio logo de uma vez? Vem comigo e vamos falar da missão da igreja. A igreja, o povo de Deus. Você já notou como a história chega a um momento em que não cabe mais na mão de um único homem? Depois da vida, morte e ressurreição de Jesus, a cena muda. O protagonista agora age por meio de uma comunidade cheia do Espírito. E é esse passo, o surgimento da igreja e a sua missão até os confins da terra, que vamos acompanhar neste quinto ato do nosso Panorama Bíblico. Eu sou Rodomar Ricardo Ramloff, você está no canal Teologia Missional e este é o episódio 5 sobre o drama das Escrituras. Nos 4 primeiros episódios descobrimos como Deus criou um mundo bom e como o pecado entrou em cena, rompendo a harmonia do Éden. Vimos também como Deus, em sua fidelidade, inicia o seu projeto de redenção. Esse projeto visa reconstruir o que o pecado havia destruído. O povo de Israel foi determinante nesse processo. Depois, vimos ainda como a ação de Jesus revela o que significa salvação, inaugurando a esperança e desafiando todas as expectativas equivocadas sobre poder, religião e sucesso. O que vem agora? O ato 5 da revelação de Deus na história continua com um povo renovado. Que povo é esse? A igreja. E também, qual é a missão dessa igreja? Quando os discípulos perguntaram a Jesus se era naquele tempo que ele restauraria o reino de Israel, sua resposta foi simples, mas decisiva. Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa promessa não é um roteiro de poder humano, é a convocação para uma obra do Espírito, que de fato acontece em Pentecostes. O vento que sopra, o fogo que pousa e aquela língua que torna a boa notícia inteligível a povos de todas as nações. O derramamento do Espírito inaugura a era da igreja, e não como substituta de Israel, mas como continuação e cumprimento do chamado de Israel para ser luz, bênção às nações. O que entrou em cena em Atos não foi apenas uma nova organização religiosa, mas uma vida comunitária atrativa e transformadora. Lucas descreve a jovem igreja em 3 marcas essenciais: dedicação ao ensino apostólico, comunhão prática, a gente vê que tem partilha do pão, oração e cuidado, e também sinais visíveis do poder salvador que aconteciam entre eles. Não se tratava de um clube exclusivo. A vida compartilhada irradiava justiça, misericórdia e alegria. E esse testemunho vivo atraiu multidões. 3.000 foram acrescentados naquele dia e outros tantos vinham diariamente. A igreja primitiva tornou-se literalmente uma comunidade atrativa do reino, uma comunidade cuja vida explicava e confirmava a proclamação. E então veio a tensão, sempre presente na história do Evangelho, né? O poder do Espírito e o crescimento comunitário enfrentaram, sim, oposição humana. Os líderes religiosos tentaram calar os apóstolos. Perseguições e prisões ocorreram. Estevão foi morto. Saulo perseguiu a igreja. Contudo, a dispersão causada pela perseguição acabou por espalhar a mensagem de Cristo de modo inesperado. Cristãos comuns levaram o evangelho às sinagogas, às praças e às cidades distantes. O próprio Saulo, que era instrumento daquele sistema religioso e legalista que perseguia a igreja, encontra Jesus quando estava a caminho de Damasco, converte-se e se torna Paulo, o missionário que levaria a boa nova às províncias do império. Assim, o contraste é claro. O que pretendia destruir a igreja acabou sendo usado pelo Espírito para ampliar
ampliar e fazer crescer a igreja. Do ponto de vista teológico e prático, Atos nos apresenta uma estratégia dupla de missão que vale também para nós hoje. Primeiro, ocorre a expansão espontânea, fruto da vida comunitária e do testemunho de fiéis comuns. Segundo, existe a expansão organizada, quando a igreja intencionalmente envia e planta novas igrejas, comunidades, como é o caso da igreja de Antioquia, quando ela envia Barnabé e Saulo. Ambas dessas maneiras são obras do Espírito e ambas mostram que missão é tanto ser quanto fazer. Ser comunidade fiel e fazer discípulos enviados. O que tudo isso significa para nós hoje, no presente? Permita-me destacar 3 convites práticos bem enraizados no que lemos em Atos, para que este Atos 5 não seja só história, mas chamada viva. Primeiro convite: viva dependente do Espírito. Pentecostes não foi um evento fechado no passado, é a promessa do Cristo exaltado. O Espírito capacita, guia, corrige e une. Sem essa dependência, qualquer ação nossa vira tentativa humana de repetir fórmulas. Como está a sua rotina de oração e sua abertura para que o Espírito transforme seu ministério, sua família, seu pequeno grupo? Segundo convite: cultive uma comunidade atraente. Lucas sublinha que o evangelho se espalhava não apenas pelas palavras, mas pela vida partilhada. Cuidado com os pobres, comunhão real, celebração e sinais de vida nova. Seu pequeno grupo, seu grupo de transformação, pode ser hoje esse imã que atrai não pela estratégia de marketing, mas pela justiça, pela misericórdia, alegria prática. Que práticas concretas de cuidado e partilha seu pequeno grupo pode intensificar essa semana? E o terceiro convite: seja envio e agência missionária. Isso mesmo, a missão da igreja envolve tanto a dispersão involuntária quanto também o envio intencional. Você pode ser um missionário informal na sua vizinhança, compartilhando a fé no trabalho, na escola, na universidade, mas também pode apoiar ou iniciar esforços deliberados, planejados de plantação de comunidades. Pensa aí, quem é a pessoa que está mais próxima de você e que precisa experimentar a comunhão transformadora do Evangelho? Esse olhar sobre a missão da igreja, o povo de Jesus, nos revela uma antítese que deve nos assombrar. Muitos imaginam missão como algo que cabe em planos perfeitos e estruturas rígidas. O livro de Atos mostra que o Espírito frequentemente age por caminhos improvisados, por migrações, perseguições, conversões inesperadas. Nossa tarefa é manter coerência com as Escrituras e criatividade cultural, falar e agir com fidelidade e imaginação, permitindo que a narrativa que Deus escreveu se complete através de nós. Antes de terminar este vídeo, deixo um convite prático para você e o seu GT, o seu pequeno grupo, Quando eu falo GT, eu estou me referindo ao pequeno grupo. É que GT para mim significa Grupo de Transformação. Baixe o guia de estudos dessa série. Tem lá perguntas, dinâmicas, coisas inspiradas, tudo na série que nós estamos apresentando aqui, o Drama das Escrituras. A partir desse guia, proponha um ciclo de 6 semanas. Semana 1, reflitam sobre a criação. Na semana 2, vocês vão estudar e buscar compreender o que foi a queda. Na semana 3, procurem compreender o chamado de Abraão e o papel de Israel no plano redentor de Deus. Na semana 4, a redenção em Jesus. Na semana 5, reflitam sobre a compreensão de igreja e qual é a nossa missão enquanto povo de Deus. Sobre a semana 6 e o ato 6 do Drama das Escrituras, nós falaremos no próximo vídeo. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe nossos conteúdos com as pessoas da sua igreja, seja um agente positivo nas redes sociais e ajude a espalhar conteúdo que realmente edifica a igreja e abençoa a vida dos irmãos. Para encerrar então aqui, uma última pergunta para você pensar. Se a igreja primitiva foi capaz de irradiar luz num mundo hostil, por que nossa comunidade hoje não faria o mesmo? Claro que pode fazer. A resposta é dupla. Pode fazer porque o mesmo Espírito que operou em Atos foi prometido a nós e porque a missão que ele confia continua urgente. Somos hoje, portanto, convidados a não apenas recordar, lembrar a história, mas a escrevê-la com fidelidade em nosso tempo. Que este Atos 5 inspire você. Saia desse papel de espectador e seja um participante. Ore pedindo ousadia, reúna o seu pequeno grupo, pratique vida compartilhada em nome de Jesus. Vá anunciar a boa nova onde você está colocado. Baixe o guia, reúna seu grupo e comece, como a igreja primitiva, a ser sinal viva do reino.
Até o próximo episódio, quando entraremos então no ato final e olharemos para a consumação da história, o desfecho que Deus promete. Que a graça do Senhor e o poder do Espírito o acompanhem enquanto você vive a missão hoje. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.